Hoje nós terminamos o módulo do IBPV, lembrando que esse módulo ele tem um objetivo de mostrar uma filosofia, um pensamento de como que uma igreja se organiza. Como a gente disse, uma igreja ela pode ser formada ou estruturada ou não estruturada. Pode ser uma igreja que ela não tem uma estrutura, ela não tem um corpo, não tem uma única forma de ser e agir. Efésios, ele diz lá para a gente que os dons, os talentos, lá em Efésios capítulo 4, vou ler aqui a partir do verso 1. Ele diz assim: a unidade da igreja. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-nos uns aos outros, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida pela graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Aí entra nós aqui. O que significa que ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Sim, ele desceu lá no inferno, né? Aquele que desceu é o mesmo que semelhante subiu, além de todos os que estão, além de todos os céus, para preencher tudo que existe. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingida a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é a cabeça Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesma em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, esse texto está muito claro aqui que existem igrejas, que existem crentes, que existem cristãos, não somos todos iguais. Apesar de falar que somos todos um só corpo, não é uma coisa clara isso. Isso biblicamente não existe. Existem crentes e crentes, existem salvos e salvos, existem igrejas e igrejas. Não somos todos iguais. E esse texto ele fala muito bem. Se a gente quiser, nós podemos até discutir cada verso desse texto, que ele mostra aí um corpo edificado, maduros, pessoas maduras e pessoas não maduras. Há muitos crentes novos que são bem maduros espiritualmente falando, e há crentes antigos que são muito imaturos espiritualmente falando. Essas divisões, elas são percebidas pela maneira de viver, pela forma que a pessoa vive a sua vida. Não são por aquilo que ela fala, mas por aquilo que ela pratica. Os seus atos demonstram quem nós somos. Por isso que Jesus ele disse de uma forma muito clara: pelo fruto os conhecereis. É ilusão dizer que todos os crentes que conhecemos vão para o céu. Provavelmente não. Há muitos crentes que não são crentes. São pessoas convencidas, não convertidas. Há pessoas que levam o Evangelho de uma forma totalmente, como havia dito, de descompromissada. E há pessoas que vivem o Evangelho de uma forma totalmente compromissada. Pedro disse isso para Jesus, né? Nós largamos tudo por sua causa. Nós largamos tudo por sua causa.
Então veja que a atitude de Pedro é diferente da atitude daquela multidão, que foi atrás de Jesus por causa de pão, que a gente comentou sobre isso. E Jesus começando a falar outras coisas, eles foram vazando, até sobrar os 12. Então não é a multidão. A igreja está lotada. Amém. Mas isso não significa necessariamente que as pessoas que estão lá dentro, elas são salvas, elas são convertidas, elas têm compromisso com Deus. Por isso que Jesus ele diz para a mulher samaritana: o Pai busca aqueles que busquem em espírito e em verdade. Há muitas formas de estarmos na igreja. Por obrigação. O pai mandou, a mãe mandou, o pastor pega no pé. Eu tenho que ir porque senão ficou falando. É uma visão. Não, eu vou para a igreja porque eu amo estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É a visão dele, daquele homem. Talvez os peregrinos, quando eles peregrinavam, ou quando eles faziam a romaria deles, para Jerusalém, uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, para as festas, eles esperavam o ano inteiro para poder ir para Jerusalém. Na festa do Benato, na festa do Hanukkah, na festa do Pessah, esperavam, vinham lá de longe, andavam dias e dias para poderem chegar até Jerusalém, para ali subir até a cidade e ali adorar o Senhor. Como Eucana, por exemplo, marido de Ana, fazia isso. Jesus fez isso. Se for descobrir que ele havia subido quantos dias depois? 2 ou 3? Cadê ele? Procuraram no meio dos quatro, porque era muita gente fazendo peregrinação, ou romaria, até Jerusalém, para adorar o Senhor. Então é esse princípio. E aqui essa aula termina com o fechamento de tudo aquilo que nós vimos desde lá no início da igreja, desde quando o Espírito Santo desce lá em Jerusalém e toma aqueles homens e eles saem e começam a falar nas línguas das pessoas que lá estavam, e lá eles são julgados por aquelas pessoas que eles estão bêbados, E aí Pedro então ele assume e diz: não, ali é o marco. E ali ele começa a pregar, e ali se dá a conversão daqueles milhares de homens, mulheres, pessoas, e ali a igreja então começa a se desenvolver ao longo do tempo. E vai chegando, e as coisas vão acontecendo, nós estudamos a história da igreja, tudo que ela vai passando, e a tudo aquilo que vai acontecendo, a questão de Constantino, depois todo aquele tempo da igreja medieval, a reforma protestante, o início da igreja batista lá na Holanda, depois da Inglaterra, e tudo isso até chegar aqui, chegar, e de repente uma igreja que nasce na cidade de Orlândia, a partir de uma situação X, e a igreja chega até aqui. Hoje estamos aqui para quê? Por que estamos aqui? Essa é a pergunta: por que eu vim aqui? Então, as respostas fecham hoje. Por que estamos aqui? Para cumprir a vontade de Deus. Primeiro, para glorificar o seu nome, porque a Ele toda honra, glória e louvor. O homem foi criado para o louvor da sua glória. Então se fala, qual o objetivo da criação? Para a glória de Deus. Acabou, morreu, não discute mais nada. Então a nossa vida deveria ser para a glória de Deus, já mesmo na criação. Quando nós falamos então da salvação, isso aumenta ainda mais. Por quê? Porque agora nós não estamos mais com os olhos cobertos pelo pecado, mas nós não somos mais agora, o que Paulo diz lá na igreja de Éfeso, ignorantes, mas agora nós conhecemos e temos a verdade conosco, e devemos usar essa verdade conosco. E aqui Paulo então ele vai dizer que Deus deu a cada um de nós dons, deu dons aos homens, e ali ele diz que, assim, verso número 11, ele designou pessoas para várias funções. E a gente estudou isso, estudamos isso no Forma, que a gente falou de formação espiritual, orientação de coração, recursos pessoais, maneira de ser,
E sempre esqueço o último, né? Esqueci o último. Mas enfim, já vou lendo de novo. Mas Deus deu dons e talentos. Esses dons e talentos que nós vimos no Forma, eles têm um objetivo, eles não são um acaso. E o objetivo foi dado por Deus, não foi dado por mim. Eu não criei isso, não inventei isso. Não foi algo que falou, você tem um dom. Não foi criação minha, invenção minha. Você, eu, nós temos um dom. Essa classe, esse módulo existe para que os crentes desta igreja entendam que você deve ter um compromisso com Deus. O seu compromisso não é sentar no banco da igreja. O compromisso não é você vir para a igreja e sentar no banco. Isso não é o seu compromisso. O seu compromisso é maior que isso. Ele vai além disso. Então nós divergimos de muitas igrejas que acham e pensam que o crente tem que vir para a igreja, sentar no banco, ver a mensagem e ir embora. E essa é a visão. Eu vivi numa igreja assim. Eu vivi em várias igrejas assim. Não tinha nada de exercício de dons. Eu fui experimentar isso há muito tempo depois da minha conversão. Que a gente chama o quê? Uma igreja batista com uma visão de propósitos, dons e ministérios. Dentro do propósito que Deus deu para você, o propósito é seu, Deus deu para você, para que você cumpra esse propósito que Deus te deu, Ele te deu dons. Então, os dons que Deus te deu, eles devem ser usados para atingir o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Entendeu? Os talentos que Deus te deu quando Ele te criou, quando você nasceu, eles devem ser usados dentro do propósito que Deus tem para a sua vida, utilizando os talentos. Assim como as opções do coração. Também o mesmo conceito. Então nós falamos talentos quando eu nasci, dons espirituais quando eu me converti, as opções do coração, aquilo que queima o meu coração, também os recursos que eu aprendi a usar e toda a minha maneira de ser. Tudo isso, ele é usado, dado por Deus, para que eu cumpra o propósito dele na minha vida. E se eu não cumprir? Aí ele explica aqui, ó. Se eu não cumprir, veja o verso número 12. A minha Bíblia diz, com o propósito de aperfeiçoar os santos. A sua Bíblia diz o que nesse começo? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Ok? E na outra traduções, tem outra? Não, todos falam igual. Com o fim de preparar os santos. Com o fim de preparar, a fim de preparar, na sua mesma, na minha diz o propósito. Né? Com o propósito de aperfeiçoar os santos. Então veja, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o não cumprimento disto significa que o corpo não é edificado, não como deveria ser. Mas espera aí, eu não estou entendendo, pastor, eu estou cheio de dúvidas em relação a isso. Como assim? Pastor, tem lá uma igreja que tem 300 pessoas. Não é uma igreja edificada? Ou 1.000 pessoas? 3.000 pessoas? É uma igreja edificada? Não necessariamente. Mas não tem lá todo esse monte de gente, um monte de convertidos? Tem. É uma igreja edificada? Não. Uma coisa é o número, outra coisa é a qualidade. Na faculdade a gente tem lá as pesquisas, a gente sempre fala o seguinte: o que você vai trabalhar? Você vai trabalhar qualitativo ou quantitativo? Número representa alguma coisa? Sim, número representa alguma coisa. Dentro das estatísticas, representa alguma coisa. Agora, quando você qualifica isso, dizendo se é bom, mal, grande, pequeno, médio, curto, grande, longo,
bom, melhor, pequeno. Isso você está fazendo o quê? Você está qualificando. Essa mensagem é boa, essa mensagem é edificante, você está qualificando a mensagem. Então não é pelo fato de todas as mensagens ouvidas, elas são edificantes. Pode ser que não. Nem todas as mensagens que você ouviu podem ser boas. Pode ser que não. Então você ouviu um número grande de mensagens, mas às vezes foi um número pequeno de mensagens que trabalhou na sua vida ao longo do tempo. Então não é pelo número, é pela qualidade. Veja Jesus, ele chamou 11. Chamou 11. Aí apareceu mais um lá, que se ofereceu. Né? Eu acho que ele chamou os 12, né? Mas não é bem assim. Chamou os 11. Aí um se ofereceu lá, que é justamente filho da tradição. 12. Eu poderia chamar 1.000, 2.000, 5.000, 15.000, poderia? Poderia. Mas chamou 12. Deus, quando libertou Israel, lá do Egito, chamou um. E em que lugar ele chamou 2, que é o irmão dele, Arão. Acabou. Quando foi dirigir, quando Moisés morreu, colocou um, que é quem? Josué. Deus não está preocupado com quantidade, Deus está preocupado com a qualidade da pessoa, com aquilo que ela tem a oferecer. E você vê isso na Bíblia. Você vê. E quando lá quiseram trabalhar, os exemplos de Gideão, é um exemplo claro disso. Não tinha quantos mil? Deus foi tirando, até ficar um número lá. Então, é a mesma questão. Deus não veio para salvar o mundo todo. Nós não acreditamos na salvação universal. Nós acreditamos na salvação pessoal. E essa qualificação, então, significa que nem todas as igrejas elas trabalham essa questão de que existem dons com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. O que significa? Significa que há muitos crentes, como ele diz aqui, se você olhar no verso de número 14, o que ele diz ali? Ele tem uma palavra lá chamada, na minha tradução, diz crianças. Tem na sua? Crianças. O objetivo é que não sejamos mais como criança. Criança é madura? Não, criança é um ser imaturo. Na Bíblia tem no mínimo 3 referências que falam sobre isso. E todas as 3 de uma forma pejorativa, de uma forma condenatória. Essa é uma. Coríntios, Paulo fala: não vos pude falar como a espirituais, senão a carnais. Então existe carnalidade dentro da igreja? Sim, pode existir carnalidade dentro da igreja. Pode ser uma igreja de 3.000 membros, totalmente carnalidade dentro dela. Não é pelo número, é pela maneira. Também em Hebreus ele fala isso. Pelo tempo já devia ser o quê? Mestres. Mas ainda é necessário que vos ensine quais são os rudimentos, os princípios da palavra de Deus. Então é o quê? Imaturidade da igreja. Aí estou falando coletivo. Então uma igreja que não é edificada, madura, ela é o quê? Ela é uma igreja carnal, ela é uma igreja ignorante, ela é uma igreja que ainda precisa aprender a viver para o seu Senhor. É essa a diferença. Essa classe tem esse objetivo, de entender que eu não sou mais um. Não, eu não sou mais um, eu sou um que Deus criou. Deus me criou. 2, Deus tem um propósito na minha vida. Eu tenho que entender isso. Para isso Deus me deu talentos, dons, ensinamentos, para que eu não engorde, mas para que eu use para Ele e devolva para Ele. Por isso que nós seremos julgados no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo existe para isso. Se você foi fiel, é uma pergunta que no futuro nós saberemos o resultado disso. Essa semana, junto aos meus
orientadores lá do meu trabalho, eu falei para eles, olha, eu preciso de um feedback. Eu preciso saber se o meu trabalho foi bom ou o meu trabalho foi ruim. Então, com os meus alunos eu já faço isso. Eles pegam e me avaliam. Faço isso de opção minha. Passo um link, eles vão lá de forma anônima e me avaliam. Coloco vários critérios pedagógicos lá. E aí eles me avaliam. Professor, você foi péssimo. Professor, nossa, você foi... não entendi nada. Professor, sua forma de avaliação foi terrível. Um exemplo. Estou me avaliando. E nós seremos avaliados. Seremos julgados. E nós não pensamos nisso, de que um dia nós prestaremos conta daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus pediu para mim, para você também, não é só para mim, para você, para todos nós. E nós compareceremos, segundo o que está escrito em Tessalonicenses, ante o tribunal de Cristo. Para quê? Prestar contas daquilo que Ele te deu. Se eu não uso, eu sou um servo mau. Primeiro, porque eu não obedeci. E ele diz que o servo não tem opção de escolha. O escravo tem opção de escolha. O senhor falou para ele, me traz um cafezinho. O servo diz, não vou trazer. Funciona assim, não. O seu chefe já fala isso. Vai lá e faz tal coisa. Você fala, não estou afim hoje. Você fala isso para ele? Não estou afim. Não, mas eu estou mandando você ir lá. Não estou afim não. Se nós, e o pai e a mãe, vai lavar a louça. Não. Vai lavar a louça. Tá bom, eu vou. Se eu obedeço meu pai e minha mãe, se eu obedeço o meu patrão, se eu obedeço a minha esposa, né? Minha esposa também manda, né? Por que eu não obedeço o Senhor? Porque Ele não está aqui, vendo, enxergando uma pergunta. Então, a obediência dele, ele diz que quando então nós praticamos isto, nós cumprimos o propósito dele, que é o quê? Aperfeiçoar o corpo de Cristo. Esse é o propósito que Deus deu. E nós somos usados para cumprir este propósito, de uma forma mútua, não de forma isolada. Por isso que um pastor, ele não edifica a igreja. Um pastor não resolve. Não é o propósito de Deus. Jesus, ele era, tesoureiro no grupo? Não, né? Quando ele mandou buscar a jumentinha, foi ele buscar? Não, né? Quando alguém foi preparar lá o local para ceia da Páscoa, foi ele fazer? Não, né? Ele mandava, não mandava? Vai lá e faça isso, vai lá e faça aquilo, vai lá e faça aquilo outro, vai lá e faça aquilo outro. Eles iam fazer, porque o Senhor mandou. Tudo tinha um propósito. E ele diz então que aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado. Então podemos ter uma igreja, mas ela não necessariamente está bem edificada. Ela pode ser, como diz, uma igreja canal, uma igreja criança, uma igreja de anos e anos e anos e anos, totalmente inexperiente, junto ao serviço do reino, porque ela foi ensinada, educada a vir para a igreja, cantar, prestar um culto e ir embora. Não há sacrifício, não há serviço, não há nada. Esse é o objetivo. E ele vai dizer então que essa questão de cumprir o propósito, ele fala o quê? Para que todos alcancemos a mesma unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Por isso que eu, enquanto pastor dessa igreja, trabalho isso, que todos tenham o mesmo conhecimento, seja uniforme, uma igreja uniforme. Então todos que virão um dia ser membros dessa igreja vão passar pelo mesmo ensino, para que haja uniformidade. Olha, ninguém pode dizer que não sabia. A partir dessa classe, ninguém pode dizer que não sabia. A partir dessa classe, pesa, se for por ignorância, agora não existe mais um peso na sua vida. Qual é o peso? Eu estou cumprindo o propósito de Deus, que Deus me deu? É uma pergunta que você vai responder. Eu estou mostrando, ensinando. Meu dever é este.
Agora, o que as pessoas farão com aquilo que elas aprenderão ou aprendem, depende delas. Mas Jesus não vai poder me cobrar mais. Falar, você não ensinou, você não mostrou. Não, você não mostrei. Não usei sua palavra. É verdade, você usou. Então, beleza. Você não vai passar por vergonha. Fica desse lado aqui, do lado direito, né? Do lado esquerdo fica os bodes, etc. Não é isso? Não vai separar mesmo? Do lado das ovelhas e do lado dos bodes. Então, Deus sempre trabalha a questão da separação. Deus sempre escolhe. Deus não escolheu Esaú. Deus não escolheu os filhos de Terra. Deus escolheu Abraão. Deus escolheu Jacó. Deus escolheu José. Deus escolheu Moisés. Deus escolheu Arão. Deus escolheu Samuel. Deus escolheu Davi. Deus escolheu Jeremias. Deus escolheu Zacarias. Deus escolheu Pedro. Deus escolheu Paulo. Deus escolheu Mateus. Deus faz escolhas. E eu sou uma escolha de Deus. Deus me escolheu para um propósito dele. Como amanhã, Deus pode me escolher para um outro propósito. Certo ou errado? Ele me escolheu para um fim. E então tudo isso aqui é para evitar aquilo que está no verso 14. Para que a igreja dele não seja como criança. Criança não sabe, levados por roda de doutrinas. Por isso que quando eu vejo um batista, que sai da igreja batista, e vai para qualquer outra denominação, eu falo, esse cara não aprendeu o que é Bíblia. Eu saio dessa igreja, vou no meio, a não ser que seja uma situação ímpar, tipo, eu mudei, fui para uma cidade XPTO, e lá não tem nenhuma igreja batista. Então eu vou fazer o quê? Aí, só tem uma igreja lá X, ainda dependendo dessa igreja X, né? É o que tem. Agora, se for questão de opção, igual ouvi lá de várias pessoas que, você é uma igreja batista para uma igreja XPTO, eu fico pensando, como? Eu não consigo entender. Eu não consigo. Doutrinariamente, aqui está escrito aqui, ó. O objetivo é que não sejamos como crianças levadas para um lado de ondas teológicas, nem julgados para cá e para lá, com o vento de doutrina, e pela malícia de pessoas. Olha como ele diz: malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Para evitar isso, então, o corpo precisa ser edificado. E a edificação, ela começa quando? Verso número 16: quando todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, todos, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, em medida em que cada parte, está escrito aí, realiza a sua função. Então, eu me recuso a fazer várias coisas. Pastor, dá para você fazer? Não fui chamado para isso. Não fui escolhido para isso. Não tenho dom para isso. Não é meu talento isso. Isso é seu, ou isso é do outro. Você tem que chamar aquele que tem que fazer isso. Então, é dentro desse conceito que a igreja, muitas vezes, ela sofre, porque a gente acaba fazendo coisas que não é propósito de Deus. E a gente faz mal feito, faz errado, faz por orgulho, faz por prepotência. Porque muita gente gosta de cantar em grupos de louvor. Isso aparecer. Virou palco, virou show. Muitas igrejas assim. Então, quando você trabalha isso em várias áreas da igreja, tem muitas pessoas que querem se aparecer. Querem falar, eu sou estrela, eu sou o sol, tudo gira em torno de mim. O corpo não é isso. O corpo, a única estrela que existe, o único sol que existe é Jesus. Tudo é feito para ele. Então,
Esse é um problema. Então, quando os irmãos vêm e falam, porque o pastor não é nada. Ele não é nada, ele é só um servo. Ele está fazendo mais que a obrigação dele, mais do que Deus mandou. Então, a estrela é Deus, Ele é o dono de tudo, e dele vem todas as coisas. Então, nós trabalhamos para Ele, cada um tem que fazer a sua parte. Se a nossa igreja, as pessoas não fizerem a sua parte, a nossa igreja nunca será uma igreja edificada. Podemos ter número, podemos ter 20, 30, 40, 50, 100, 200, mas não seremos uma igreja conforme o propósito que Deus tem. Porque os seus irmãos não cumprem o propósito que Deus colocou. Beleza? Essa parte? Perguntas? Acho que foi bem claro, né? Biblicamente falando. Beleza. Se é isso, como é que então eu trabalho? Existe dentro da visão de dons e ministérios, que essa é justamente a palavra ministério. Então, se você tem um dom, você tem um ministério. Todas as pessoas têm um ministério. Todo crente tem um ministério. Deve ter um ministério. Qual é o meu ministério? Meu ministério na igreja é tal. Meu ministério da igreja é tal. Meu ministério da igreja é tal. Então, você tem que ter no mínimo um ministério. Seja ele qual for. Quem vai determinar esse ministério sou eu. É o Senhor. Qual o ministério? A gente vai vendo as pessoas e vai vendo o perfil dela. Fala assim, irmão, tem a... Aí no teste de dons que fizemos, que vem depois dessa classe, né, que termina hoje, a classe de integração e a classe crescer. Aí vem feito os dons que todos vocês fizeram. E aí vocês sabem quais são os seus dons. Agora eu também. Eu sei o que a Bíblia diz, eu sei quais são os meus dons, já conheço meus talentos. O que eu vou fazer com isso? Não sei. E é isso que faz com que muitas vezes o líder sofra. Por quê? Lembra de Moisés? Moisés queria resolver tudo. Aí o Jetro viu aquela fila imensa de INSS lá no deserto. Você está doido, cara? Aquela fila de gente. 3 mil na fila lá. Não tinha senha ainda, né? Nem cadeira para sentar, não tinha também fila de preferencial. Eu fui no cartório essa semana, eu quero falar. Aí me deu, não, eu sou preferencial. Desculpa. Eu sou preferencial, sou idoso, quero de preferencial. Né? Aquela fila lá já falou, você é doido? Você é louco? Olha o tamanho dessa fila, o pessoal debaixo desse solzão aí. Coloca o quê? Escolha, aí Deus trabalhou nisso, o quê? Homens idôneos, homens isso, para julgar as causas. Ponto. Não precisa se tudo fosse Supremo Tribunal Federal, né? O pessoal tanto mete o pau no STF, o pessoal abre lá as ações. Não, eu estou aqui, ó. Tem aqui o Orlando tem um fórum ali, né? Vai lá no fórum e resolve falar. Você quer falar logo com o Supremo? Ali, na justiça, enfim. Ministérios. Essa é o local onde você exerce o propósito de Deus. Onde você exerce o propósito de Deus? Então, os ministérios. Esse é o local. Onde eu sirvo? No ministério. Qual o ministério? Essa é a questão. Dentro de uma igreja existem muitos ministérios. Nós não vemos muitos ministérios nessa igreja. Mas uma igreja bem organizada, bem estruturada, ela tem ministérios muito claros, ministérios percebíveis em relação a isso. Tem uma igreja que eu vi lá, primeiro como professor, que eu trabalhei lá como professor durante um tempo. Depois eu fui lá observar e ver muitas coisas, e eu achei muito interessante algumas coisas deles. Nossa, os caras, né? Inclusive o apóstolo deles morreu agora esses dias, que é a bola de neve. Se você for na bola de neve, claro que doutrinariamente eles têm conceitos que nós não temos. Mas se você ver a questão de serviço, é algo impressionante. É impressionante. É um relógio. Gente, é um relógio. Então você pode ter aquele culto lá
no caso deles, com 3, 4 mil pessoas. Gente, tudo funciona perfeitamente. Hora de dízimos e ofertas. Eu vou pagar com cartões. Já tem o local, já tem o pessoal, já tem as maquininhas lá no cartão. Uma vez que eu falei colocar a maquininha de cartão na igreja, o pessoal quis me bater. Quis me expulsar. Isso aqui não é comércio. Então o dinheiro que você tem só serve para quê, né? Mas enfim. Vai dar dízimo? Coloca 12 parcelas de 100 ou oferta de missões. Tem um ministério que a gente participava e eu fazia sempre uma oferta para eles. Então todas as vezes de janeiro eu ia lá trabalhar, né, como voluntário. E aí chamava o cara do cartão e falava, ó, passa aí R$1.200 em 12 vezes. Todo mês o quê? R$100, né? E é para eles. Não é mais fácil do que você esperar o dinheiro, né? Ah, esqueci. Eu comprei um queijo do Almeida. Alguém me entregou o queijo não sei que dia. Acho que foi, sei lá, um dia. Eu fui lembrar de pagar ele ontem. Ficou esses dias sem aquele monte de notas de R$1 que eu devia para ele. Sabe aquele monte de notas de R$1 empilhada, né? Porque não lembrava. Então, funciona como relógio. Tem uma igreja batista, a primeira igreja, a PIB de Rio Preto. A PIB de Rio Preto também é um reloginho. Você chegou, já cai em cima de você, no bom sentido. Lá é impressionante, uma pessoa se convertia no bola, você vê a pessoa se converter, na hora já chegava uma pessoa junto. Ah, quem levantou a mão lá tal? Já chegava a gente junto. E já na segunda-feira já estava com ele. A coisa era o quê? O Ministérios trabalhando. E lá funcionava muito bem. Nossa, ela eu olhava e ia lá para ver, eu fiquei frustrado. Falei, nossa igreja, como igreja batista, né, devia ter essa cultura. E o Riner era um batista. Né? A mãe dele que conheci era uma batista, trabalhando no colégio. Então, dentro desse conceito, né, tanto que você vê o culto é quase um culto batista. Então, dentro desse conceito, é isso que a igreja precisa, pessoas trabalhando no seu lugar. Então, se uma pessoa não trabalha, às vezes eu prefiro que a pessoa não tenha ninguém naquele local do que ter alguém que não foi chamado para isso. Porque às vezes ajudar, às vezes atrapalha mais. Então, ministérios. Você tem no mínimo um dom, portanto, você tem no mínimo um ministério. Você tem 2 dons, você tem 2 dons e você tem no mínimo um ministério. E no máximo 2 ministérios. Tenho 3 dons, então você tem no mínimo um ministério e no máximo 3 ministérios. Eu tenho 4 dons, para aí. Porque se você quer fazer tudo, você não vai fazer nada. Então, eu penso que todos os irmãos da igreja têm que ter um ministério no mínimo e 3 ministérios no máximo. Aí quando a pessoa fala, eu vou fazer tampado. Você faz o que hoje? Faço isso, isso e isso. Agora você quer fazer mais isso? Não. Não dá. Mas precisa. Então escolhe, ou quem tem que fazer tem que assumir. Você não pode adoração. Nenhum de nós tem adoração. Nenhum de nós aqui é bombril. Nós temos limites. Nós somos limitados. Nós não vivemos só em função de igreja. Todos nós aqui trabalhamos. Temos família. Precisamos nos cuidar. Precisamos descansar. Alguns de nós estudam. Alguns de nós trabalham. Então, a vida não é a igreja. Nós não vivemos em função da igreja. Mesmo os levitas, sacerdotes, eles não ficavam o tempo todo dentro do templo. Quando você vê lá o pai de João, o Batista, ele foi trabalhar ali no tempo dele. Trabalhando no tempo dele, voltava para casa, para plantar, cuidar, regar. Então ele tinha o trabalho dele, não é? No Levita é a mesma coisa, eles tinham as suas ordens, as suas escalas. Cada um estava na sua escala.
Então a escala dele era acender a luz lá à noite, as lâmpadas. Lá que Deus falou com ele. Porque ele estava na escala dele. Então ele não ficava o tempo todo o tempo. É a mesma coisa nossa. Nós não vivemos em função exclusivamente da igreja. Nós vivemos para Deus. Mas dentro desse Deus, Deus deu o quê? Que a gente tinha que trabalhar. Que a gente tinha que cuidar da família. A gente tem que cuidar de nós mesmos. Ele disse: 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. Não disse isso? A vida não é só trabalho. A gente tem que passear com a família, curtir. Isso é lícito. O que não é lícito é abandonar o trabalho de Deus, não exercendo os ministérios. Bem, se é ministério, quantos ministérios então nós temos? Infinito. Infinito, mas ao mesmo tempo, talvez no mínimo 20. No mínimo 20 ministérios. Mas quando nós falamos de talentos, esse número aumenta. E quando nós falamos de opção do coração, esse número aumenta ainda mais. E quando nós falamos lá de maneira de ser, esse número aumenta mais ainda. Infelizmente nós não temos uma lousa aqui, né? Nem temos cadeira universitária para escrever, né? Essa é uma coisa muito interessante, pelo menos universitárias, né? Porque nós somos uma escola que só ouve, ninguém assiste, escreve nada, ninguém pergunta nada, né? Sei lá, né? Se esse é o método correto, mas enfim, né? Tem nem onde escrever, tem nem um caderno, tudo fica aqui. Quando meus alunos, cara, vocês acham que vocês vão gravar as minhas aulas, não vão nem lembrar. Na semana que vem eu vou fazer perguntas na minha aula de hoje, vocês não vão nem lembrar que eu existi. Na hora que eu terminar a aula, você vai nem lembrar. Quem é hoje? Ah, o Estevam. Nossa, Estevam, que matéria que é dele mesmo? Aluno é assim. Bom, vocês lembram aquele assunto? Fica aquele clique, né? Eu ponho o celular, o sonho do livro. Eu faço isso na sala, né? E aí, os HD? Vocês são bons aí, né? Guarda tudo aqui? Cadê? Tá vendo? Vocês não aprenderam. Só se enganar. Voltando. Então, eu tenho dom, tenho talentos, tenho opções do coração, tenho maneira de ser, tenho recursos. Onde eu uso tudo isso? Ministério. Cumprir o propósito de Deus significa cumprir o ministério. O ministério para que Deus te chamou. Para o que? Para a edificação do corpo. Ok, onde é o ministério? Existem vários. Podemos então começar a relacionar N ministérios. Podemos começar com o ministério, por exemplo, da cozinha. É um ministério? É um ministério. Serviço. Talento. Eu sei fazer uma boa comida. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de opções do coração. Talentos. Eu amo cozinhar. Né? Tem irmão lá de Borragudo. Ele é um pedreiro, não lembro o nome dele. Acho que é esse. Tem irmão da Linda. É ele, né? Então eu fui lá uma vez e comi uma coisa no arado que eles chamam. Eu amo fazer comida. É o quê? Opção de coração. Talento, faz comida boa. Ele é talentoso. Né? Fazer comida. Então, nós precisamos. Então a pessoa vai ser de onde? Na cozinha. Onde? No acampamento. No almoço. Igual agora, nós temos em maio o Dia das Mães. Está no meu planejamento, oferecemos um jantar para as mães. Quem vai cozinhar? As mães? Claro que não, né? A Giovana, que é filha dos jovens. Vai passar fome, Vai ligar para a pizzaria, né? Ó, manda a minha aí, que o negócio que tá feio, né? Tanto porque vou juntar. Ô, Caio, me dá aí R$500 aqui, mais 500 aqui, vamos pedir 50. Quantos? Mas só 20 marmitetes aqui, ó. Né?
Não fica sossegado, não é só os filhos, os homens também, né? Vai servir, tudo tem que lavar a louça depois, né? Então, o Ministério da Cozinha é o Ministério. Veja, então esse qual é o nome do irmão? Não, do irmão lá. O Miltinho. Milton, irmão Milton. É Milton ou Miltinho? Sei lá, que seja. Vamos chamar de Chama de Mirtinho, mas Miltinho. Milton. Né? As pessoas gostam de falar minúsculo aqui na região, tudo é linho, né? Lá em Tuberava, lá é pior ainda, né? Bonitinho, pequenininho, né? Pequenininho, é pequeno, folinho, né? Mas enfim. Então, o Ministério da Cozinha é um ministério. Ministério dos Esportes. Sim. Hoje muitas igrejas usam, estava até falando com o Silvio domingo, de uma quadra, né? De uma quadra e ministério com jovens e adolescentes de futebol. Muitas igrejas usam isso como meio de evangelismo, como meio de missões. O esporte, aulas de taekwondo, judô, meio de evangelização. Então, o esporte é um ministério, cozinha é um ministério. A Luiz foi bem no Parque de Esporte, que Natan, filho do pastor Neto, chamou ele para jogar bola. Também por isso. É um ministério. Então usa o ministério para a edificação do corpo. Outra, que é a recepção. Lá na igreja Manancial, você chegava lá, tinha lá eles usam um jaqueta, tipo de um jaleco. Eu tenho eles, até pensei já que foi melhor fazer. Tipo assim, seja bem-vindo e tal, né? Então você já usava aqui, seja bem-vindo. Era uma turma grande, igual a PIB também. Como lá era 1000 e poucas pessoas no culto, então eram muitas pessoas que vinham. Então quando veio que você estava meio desorientado, já chegava junto. Na primeira vez, está nos visitando, sim, pois não, vocês estão em quantos? Igual no restaurante, né? Quantas pessoas são? Tantas. Aí coloca. Na PIB de Orquídeas, que eu fui pastor, nós tínhamos uma área, e lá também na Baliza também tem. Então você tem um salão, você tem uma área que é só para visitante. Os membros não sentam ali. Entendeu? Ninguém senta ali. É só a visita. Então a visita tem um lugar já preparado para ele. Então se tendo a esposa e mais 2 filhos, com certeza vai ter 4 lugares para eles sentarem juntos. Já numa igreja onde não tem isso, aí fica tudo picado, né? Onde vai colocar a família junto? Mas tem que ficar cuidando, irmão, dá licença. Sai daí, né? Sai daí, igual lá. Não senta lá na frente, né? Senta lá no fundo, porque não, sai daí, deixa o cara sentar aí lá no fundo, né? O ministério também é isso. Sorriso. Primeira vez puxa, você tem aqui uma Bíblia para você acompanhar. Intercessão. Intercessão no Bíblia Orquídeas, a gente colocou o grupo de intercessão, que eu aprendi muito com a Igreja Batista de Vila Euro, que tinha um grupo lá chamado Guerreiros de Oração. Esse era o nome do ministério, Guerreiros de Oração. Era uma pessoa que guerreava em oração mesmo, igual o quarto de guerra, né, que chama. Então, antes mesmo do quarto de guerra existir, já tinha lá os Guerreiros de Oração. E lá na Bíblia Orquídeas, tinha lá os nossos guerreiros de oração, e eles ficavam durante todo o culto em intercessão. Todo o culto em intercessão. Então estava rolando o culto e eles estavam lá orando. O culto todo, orando. Certamente isso foi uma bênção para a igreja. Por quê? Porque a igreja, ela bombou. Uma igreja que chegamos lá num dia tinha 10, 12 pessoas, quando nós saímos lá tinha quase 70 membros. Então era uma igreja que ela tinha um grande potencial de crescimento, um potencial enorme. Naquela época, hoje não sei muito, mas naquela época ela tinha um potencial muito grande de crescimento. Então, oração. Então você tem o Ministério da Cozinha, o Ministério do Esporte, o Ministério de Oração, grupo de intercessão.
Tem uns irmãos nossos aqui do grupo de intercessão. Então eu creio, imagino que esses irmãos gostam de orar, gostam de falar com Deus, procuram falar com Deus constantemente. Então esse grupo é um ministério. Porque não é muitas pessoas que gostam de ficar orando. Então Deus colocou isso no coração. Ministério de louvor você pode falar, um ministério de canto, ministério de instrumento, ministério de composição. Por que eu tenho que cantar a música dos outros? A gente pode compor as nossas músicas. Muitas músicas que nós cantamos foram compostas por quê? Pessoas de outras igrejas. Pelo compositor, o cara que cuida da melodia, o cara que coloca na composição, o cara que vai falar lá da letra, da música, né? Se vai ter sustenido, bemol, B menor, se vai ser isso, Sol, Fá maior, Fá menor, enfim. Tudo tem alguém que trabalha isso. Ah, não, vamos lá e abre a boca. Não. Você fez solfejo? Alguém te ensinou a fazer solfejo? Alguém te ensinou canto? Alguém te ensinou a usar graves e agudos? Isso é um ministério. Então, temos que ter o quê? Um ministro de música. O ministro de música foi um cara que estudou música 6 anos numa faculdade. Esse cara sabe música. Então, ele vai ensinar o quê? Música, canto, técnicas de canto. Como é que a gente faz para levar o canto numa voz mais aguda? Como que a gente faz sem desafinar? Então, tem técnicas para isso. Nós temos o quê? O Ministério da Palavra, pessoas que pregam. Quem prega bem pode não ensinar bem, e quem ensina bem pode não pregar bem. São coisas diferentes. Então, tem o Ministério do Ensino, pode trabalhar explorando a palavra. Tem o Ministério da Pregação, pode pregar na quinta-feira, ou no domingo, na noite, ou se tiver 3 cultos, prega no culto de manhã, outro à tarde, outro à noite. Né? O pastor tem 3 cultos e prega nos 3 cultos. Eu acho isso meio doideira dele. Né? Mas enfim. Preguei 3 vezes hoje. Tá bom. Né? Porque tem 3 cultos que não cabe todo mundo, então divide o povo em 3 grupos. Tem o ministério de discipulado. Né? Deixa eu trabalhar com a Bíblia. Estevam, como é que você está? Como é que está hoje? Posso ir aí? Vamos ler a Bíblia junto, vamos orar, vamos conversar. Nós não temos isso. Eu particularmente não sou um discipulador. Eu me vejo com esse perfil. Eu não acredito que eu tenha esse dom que é tão precioso e importante na igreja. De dedicar tempo para uma pessoa. Mas a igreja precisa de pessoas discipuladoras. Fazer discípulos. Missões. Missões é um ministério. Missões é um ministério. Viver missões, promover missões, orar por missões, falar de missões, escrever para os missionários, receber as cartas, ler as cartas dos missionários, escrever para os deles, saber quem são os filhos dos missionários, quem é o missionário que nós vamos fazer o nosso pão. Nós não temos nem pão. Não temos pão. Deveríamos ter, mas nós não temos. Veja como nós somos falhos em várias coisas. Então, como é que nós temos um programa de adoção a missionários se a gente não tem pão? Não tem nem missionário nosso. O missionário nosso é o João e a Maria que estão trabalhando com pessoas de terceira idade lá em tal lugar. Ele é o nosso missionário. A gente ajuda no sustento dele. Falando em dinheiro, tesouraria. Tesouraria não é colocar dinheiro e depositar no banco. Tesouraria vai além. Está sobrando, onde podemos aplicar com boa aplicação financeira, uma aplicação garantida, uma aplicação correta. Né? A gente não vai comprar dólar e ficar perdendo dólar. Mas as coisas, transparência. Eu sempre falo, precisa ter transparência, gente. Dinheiro é uma luta que eu estou tendo com o Rabudo. Transparência. Silvio, onde está o dinheiro? Cadê os relatórios financeiros? Não estou vendo transparência.
Então, logo meu limite, minha paciência termina. Aí entra o administrador mesmo. O administrador fala: enquanto não tiver transparência, não há dinheiro nenhum. Tá? Vou parar por aqui. Por quê? Porque a igreja tem que seguir as orientações da igreja mãe. Eu, enquanto, gostando ou não, eu tenho que ser presidente, né? Porque a igreja manda fazer isso aqui. Tenho que ser presidente. Eu vou fazer o papel de presidente. Cadê as coisas? O que é da igreja é da igreja. Cadê? Eu tenho que prestar conta. Não é meu? Nada aqui é meu. Nada aqui me pertence. Se um dia eu for embora, eu não vou levar nada daqui. Ah, esse aqui é o meu. Esse aqui é meu. Agora o resto aqui. Melhorar? Oi? Melhorar? Ah, esse aqui é da igreja. Melhorar. Entendeu? Então, a questão do dinheiro, a questão de educação cristã, é um ministério. Selecionar material, desenvolver material para ensino, é um ministério. Trabalhar as idades. Eu, assim, nós somos tão amadores em relação a algumas coisas, gente, que eu sempre penso, né? Falo, nossa, quem estuda pedagogia sabe que crianças, elas têm as suas idades, elas têm a sua forma de aprendizado, elas têm o seu tempo, elas têm o seu limite. Não vai uma criança de 0 a 3 ficar pregando para ela por 10 minutos, não vai resolver nada. As crianças, elas têm idade, tem que ter o quê? Classes corretas, com idades corretas. A gente só tem 3 classes porque o nosso espaço não permite. Ou não há pessoas suficientes. Ou às vezes há pessoas que têm o dom e elas não usam. Aí prejudica a nossa igreja. Por quê? Porque eu poderia ter 4 classes, eu tenho 3. Pré-adolescentes, eu poderia ter um ministério com pré-adolescentes, de 11 a 13. Poderia ter um ministério de jovens. Nós não temos. Um ministério de jovens decente. Não temos. Não temos. O que nós temos é um ministério de jovens casais. Isso temos. Podemos ter. Casais, jovens casais. Ministério da família. Podemos ter. Ministério da família que engloba casados para sempre, pais para casados para sempre, pais para toda a vida, o ano. Podemos ter esse ministério, não temos. Quem cuida? Ninguém. Quem está atrás? Ninguém. Quem a gente abençoa? Ninguém. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, quando vocês precisam entender, o pastor? É o pastor que vai fazer tudo isso? Não. Então, não vai ter. Não vai ter por quê? Porque não tem gente. E se não tiver gente, a gente não consegue fazer. E se a igreja não entender isto, nós vamos ser uma igreja que sempre vai ter deficiências. Porque o corpo não vai estar bem ajustado. O corpo não vai estar se desenvolvendo como deveria se desenvolver. Porque há falhas, há bugs não, gaps, né? Dentro disso, há buracos que a gente não consegue fechar. E aí quem sofre é a própria igreja. Ela tem número, mas não tem corpo. Não é um corpo ajustado. Então, da mesma forma que ela é forte, ela pode desmoronar. Por falta de estrutura. Aí quando o pastor sai, a igreja desmorona junto. Por quê? Porque ela não tem uma edificação. Se cada um souber o seu lugar e fizer o seu lugar, se o pastor sair, tudo bem que vai perder a figura do pastor naquele tempo, mas os irmãos vão continuar exercendo os seus mesmos ministérios. Eles vão continuar. Vão continuar a mesma coisa. Então, não vai parar por causa do pastor. Porque o pastor, ele é humano, não pode ficar doente, tirar férias, né? Entender que o tempo dele acabou, a igreja entender que o tempo dele acabou, enfim. Existem várias maneiras disso. E aí a gente pode pensar no ministério de jovens, adolescentes. Lá na tribo, a Nina era líder do ministério de adolescentes. Nossa, é uma bênção. Por quê? Porque a gente conseguiu trazer muitos jovens, muitos adolescentes, muitos.
Hoje todos eles são pais de família. Né? Tínhamos muitas coisas assim, muito legais, né? Grupo de coreografia, grupo de pantomima, né? Aqueles lá que faziam, né? Pregações muito interessantes, às vezes que usavam várias pessoas que tinham dons, né? Durante a pregação ele ia se maquiando durante a própria pregação. Coisas assim, bem diferentes. Isso ajudou muito a igreja a crescer. Muito. Né? Existia uma boa estrutura naquela igreja. E com certeza hoje, não sei, mas acredito ser a igreja que mais de 1000 pessoas sossegadamente. Porque tinha muita estrutura, tinha muita gente boa lá dentro. Mas muita gente saiu e aí as coisas não fluíram. Né? Mas enfim, ministérios. Então existem N ministérios. Evangelismo. O que evangelismo fizemos em 9 meses? Nenhum. Ministério de homens também. Sim, homens, mulheres. Não temos homens. Ação social. Eu estava pensando nesses dias que alguém me falou alguma coisa de cesta básica. Precisa de que você não falei, mas para quem? A pessoa sabe, mas a pessoa não conheço. Ela não é da nossa igreja. Então, nós não temos ainda esse princípio de ter o quê? No mínimo uma cesta básica. Tem igrejas que dão 200 cestas básicas por mês. Né? Patrimônio. Cadê as coisas, gente? Está tudo em ordem? Está tudo numerado? Está tudo escrito? Está tudo guardado? A contabilidade está colocada? Quem está cuidando das coisas estão no lugar? Tem problema de infiltração. Onde foi? Deixa eu ir lá ver. Ela vê se é um problema nosso ou se é um problema do dono. Quebrou. Quem vai arrumar? O ar, quem vai colocar? Aí que acontece? Irmão, dá para você ver? Irmão, dá para você ver? Irmão, dá para você ver? Na hora que der eu vou ver. Na hora eu esqueci. Na hora que der eu vou ver se dá para fazer. E aí a coisa vai pipocando. Então, tudo isso acaba atrapalhando. As pessoas acabam levando as coisas da igreja e usando as coisas da igreja na sua casa. O que é da igreja é da igreja, o que é da sua casa é da sua casa. As coisas da sua casa não é da igreja, as coisas da igreja não é da casa. Então, todas essas coisas têm que ser trabalhadas. As pessoas perguntam: cadê isso? Cadê aquilo? Cadê aquilo outro? Dizendo que ele era perguntar de uma árvore de Natal. Pastor, cadê a árvore de Natal? Que eu doei. Não sei. No meu inventário não está aqui. Você trouxe o não? Por exemplo. Se tivesse alguém agora que trocasse aqui, visitante, trocasse e falou: não, toca aí para mim. Não está em livro, não. Está onde? Está na casa da Giovana. Está na minha casa. Não é estranho ouvir assim? É ou não é estranho? Mas cadê a coisa dele? Então, irmão, está na minha casa. Fazendo o quê? Não, pergunta. O irmão trouxe o meu computador. Para usar na igreja? Não. Trouxe só devolve. Não, mas é para usar na igreja. Não. É da igreja ou é seu? Não é meu. Então leva de volta. Porque se alguém derrubar e cair, quem vai pagar o conserto? Caiu dentro da igreja. O irmão derrubou. Não é assim que funciona? Quem vai pagar? Quebraram meu computador, pastor. E você quer que eu faça o quê? A igreja pagar o conserto. Mas o computador de quem? É meu. Do que você trouxe? Mas quebraram dentro da igreja. Como é que eu vou assumir uma coisa? Você percebe? Então, aqui a gente chama de confusão, né? A gente confunde as coisas. Então, patrimônio é uma coisa. Administração. Você é administrador. Você é administrador, é tentar fazer o quê? Usar bem todas as coisas que existem. Usar bem o dinheiro, usar bem os recursos, usar bem as coisas. Aí a gente falou, o irmão Almeida falou da cadeira, né? Em relação a elas. Eu estive lá no Morragulho, e a gente pensou que não ia precisar de cadeira lá. Vai precisar sim. Vai precisar sim. Então, essas cadeiras, a gente comprando, a gente vai até discutir isso amanhã.
comprando as cadeiras novas, que a gente já está vendo há muito tempo. Essas cadeiras, parte delas vão para lá. Aí a outra parte, se a gente abrir células, vamos pegar e vamos destinar pelo menos 12 cadeiras para cada célula. Porque às vezes você não tem lugar na sua casa, não tem cadeira na sua casa, então o quê? Vamos colocar lá 15 cadeiras? Ah, tem a célula do irmão José. 15 cadeiras. Irmão José, posso colocar 15 cadeiras aí para você usar? Ô pastor, você será bem-vindo. Ah, irmão Joel. 15 cadeiras para o irmão Joel. É por reino. Então, percebe? A administração, você saber usar os recursos. Dentro disso, tem N ministérios, Ministério de Segurança, ficar olhando os carros aí fora, ver se tem alguém sondando, montando. Em São Paulo, isso é um problema. Ministério dos pequenos grupos, ou dos grupos pequenos, células. Quem vai cuidar, quem vai zelar por essas células, quem vai preparar os líderes, quem vai cuidar dos líderes de células, quem vai preparar o material para as células, quem vai olhar as células, quem vai dividir as células, quem vai multiplicar as células, quem vai fazer o encontro de células. É isso. Então, não existe um, existe N. E quem vai executar esse N? As pessoas. A pessoa que foi chamada para quê? Agora, para terminar, uma coisa muito importante também, que a gente tem que saber e saber colocar. Tudo tem uma liderança. Existe uma liderança. Um líder. Gostando ou não, tem um líder. Moisés ele era o líder. Josué ele era o líder. Jesus ele era o líder. Tiago em Jerusalém, ele era o líder daquela igreja. Líder. Você tem líderes. Exercer ministério não significa necessariamente eu exercer liderança. Eu posso ter o perfil, o dom, o talento e servir, mas não significa que eu tenho o dom, o talento de ser líder. Eu estou lá para servir. Liderar também é servir. Eu aprendi uma coisa desde novo. O bom líder é aquele que sabe ser liderado. Você quer ser um bom líder? Aprenda a ser liderado. Se você tiver problemas em ser liderado, você não vai ser um bom líder. Você vai ser um cara autoritário, um cara talvez você vai querer se impor, você não vai desenvolver uma liderança. Não é questão de líder, não é ser chefe. Na empresa tem chefe. O chefe manda, você baixa a cabeça e executa. Não está preocupado com nada com você. Está preocupado com a produção, com o tempo, com a entrega. Eu não quero saber como você está. O líder trabalha você primeiro. Se você estiver bem, você vai produzir bem. Vai desenvolver as suas áreas, suas competências. Líder não é chefe. E tem muito chefe que não é líder. Então, essa questão da liderança é uma coisa que nós também precisamos desenvolver na igreja. Ter líderes. Líderes, bons líderes. Para quê? Para que eles saibam liderar pessoas. Cuidar de pessoas. Então, dentro desse ponto, veja quantas coisas temos. Às vezes a gente pensa, se pensar em tudo, a gente desanima, porque são tão grandes os desafios. Mas ao mesmo tempo a gente pensa assim, puxa vida, mas se eu for tratar isso só quando tivermos grande, não sei o que é grande, perdi o time. Então é importante que a igreja saiba, nesses 9 meses que eu estou aqui, né, que a filosofia que eu trago para a igreja, o pensamento que eu trago para a igreja é este. Uma igreja que saiba o que é uma igreja batista. Nós não somos batistas por acaso, nem por acidente. Quais são as doutrinas que eu defendo? Então, se alguém vier falar alguma coisa diferente da doutrina, esquece. Saber o que é uma igreja,
saber o que é salvação, saber o que são dons, talentos, e saber que estamos aqui, fomos salvos, remidos para servir o reino. Nós não servimos pessoas, nós servimos o reino. Eu sirvo a Deus abençoando vidas. Essa é a minha forma de pensar. Quando eu abençoo vidas, eu estou prestando serviço para o reino e fazendo o propósito de Deus. Então, o serviço para Deus hoje e você pode responder o seguinte: estou fazendo o propósito de Deus? Responda só essa pergunta: estou sendo bênção na vida de pessoas? Se você conseguir responder de uma forma positiva, provavelmente você está fazendo o propósito de Deus na sua vida. Se você não está abençoando ninguém, talvez você não esteja fazendo nada que Deus quer que você faça. Para a gente fechar. Tudo bem? Então nós fazemos questão de que todos participem, para que todos saibam a meu pensamento, a minha forma de entender a palavra de Deus e aplicá-la na vida da igreja. Por quê? Porque provavelmente eu vou cobrar. Vou cobrar. E aí, irmão? Vai ficar sentado até quando? Não vai fazer nada da sua vida aqui, não? Deus não te chamou para nada? Deus te chamou para ficar sentado? Não, Deus me chamou para oração. Então tá, então beleza, fica sentado orando. Lembrando, nós temos que fazer o que Deus quer que você faça. Não faça o que você acha que você deve fazer, mas faça aquilo que Deus quer que você faça e faça para Ele, abençoando a vida de pessoas. Amém? Então é isso. Então, vamos orar, Pai. Obrigado por esse tempo com os meus irmãos aqui. E que Teu Espírito Santo, aquele que nos dá todas as coisas, aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que coloca no nosso coração, na nossa mente, ó Deus, a Sua vontade, os Seus ensinamentos, confirme a Tua palavra em nossos corações, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui. Ó Deus, abençoe, Senhor, aqueles que poderiam estar conosco e optaram por não vir. Abençoe o culto da noite, Pai. Que seja um culto abençoado e abençoador. Que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor esteja nos abençoando. Que o Senhor esteja abençoando a Tua palavra, os cânticos, a direção, tudo que houver aqui, seja para a honra e para a glória do Teu nome. Obrigado, Pai, pelo nascimento do Salvador, do Cristo, Senhor. Aquele que nasceu, cresceu e morreu pelos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu vida. Obrigado, Deus, por tudo. E Jesus leva-nos em paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.